Bem-vindas, bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. A agenda do Unidas começa hoje, na segunda-feira, com esse quadro, Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, Gisele Lourenço. Nas terças-feiras temos então entrevistados convidados, tratando o tema do mês. Então cada entrevistado ele trata um subtema, na verdade, uma ramificação daquele tema geral. O tema que temos tratado esse mês é criando filhos para a eternidade. E amanhã teremos conosco a dona Catarina Weber, uma missionária aposentada, uma grande mulher de oração. Ela vai tratar o subtema Criando Filhos debaixo da oração. Se eu fosse você, não perderia por nada. Essa mulher tem uma vida de oração consistente, real, verdadeira. Ela me ensinou a orar. Eu sou grata a Deus pela vida dela. Na quarta-feira, nós continuamos com o quadro de compartilhar depoimentos. Se você tem sido abençoado com o Ministério Unidas pela Teologia, nos deixe saber, a fim de glorificarmos a Deus juntos. Na quinta-feira temos o quadro Desconstruindo Mentiras com Verdades Bíblicas, com a Lívia Juliane. Não temos conseguido ter uma consistência esse mês, por motivos pessoais dela, mas o quadro sai naquele dia, então se tiver o vídeo, se tiver algum devocional, uma devocional vai sair naquele dia. Também na quinta-feira vamos compartilhar os próximos temas, bem como os subtemas. Então se você quer saber quem é que está vindo por aí, quais são os próximos temas, porque cada mês é um tema diferente, com subtemas variadíssimos, com entrevistados variados também. Você então vai lá na quinta-feira para então saber. Na sexta-feira é o dia de compartilhar dicas. Então, se você também quiser saber essas dicas, você então vai lá para esse quadro também na sexta-feira. Sábado não temos nada, no domingo também não, domingo só à noite, 21 horas que eu coloco então a agenda da semana que começa segunda, terça. E assim, se tiver mais algum quadro durante a semana, eu então coloco lá. Então, boa noite para quem está aí e para os que vão ainda ouvir. Que Deus abençoe. Então, o subtema que eu vou tratar hoje é Criando Filhos. É um subtema do tema geral, que é Criando Filhos para a Eternidade. O subtema é Criando Filhos para além do exterior, focando no interior, conhecendo a dinâmica do coração para poder criar filhos segundo o coração de Deus. Vamos orar. Pai bondoso, rogamos que o Teu Santo Espírito seja o principal professor nesse momento. Reconhecemos que sem o Teu Espírito Santo, nossas palavras não passam como meras palavras vãs, que não têm realmente um valor. Mas estamos aqui com a Tua Palavra, na dependência do Senhor, e rogamos que o Teu Espírito faça então a obra. Assim como o vale seco, contemplado, de ossos secos, contemplado por Ezequiel, os quais ganhou vida pelo Teu Espírito, que o ensinamento de hoje seja vivificado em muitos corações, simplesmente pela obra do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Provérbios, capítulo 20, verso 5, diz assim: Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Outra versão diz: Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Ainda o mesmo Provérbios 25, mas em outra versão. Neemias, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, esta tristeza só pode ser do coração. Diferente dos animais, eu e vocês, pais, seus filhos e todo ser humano que existe nesse mundo tem um coração. Ou seja, um centro de onde emanam as ações. Não somos como animais, apenas comportamentais. Somos criaturas divinas e temos uma explicação por que agimos como agimos. Sempre que você enxergar a ação de alguém, saiba que isso é apenas um fruto do que está no íntimo do seu coração. Sempre que você ouvir certas palavras, lembre-se que elas não são aleatórias, elas vêm de um coração. Isto é, do centro que controla toda a sua criança.
Nossa luta é exatamente essa, a luta de conseguir entender o que está por trás das ações, o que realmente está dentro do coração. E isso se constitui numa atitude sábia. Isso se constitui em sabedoria segundo o provérbio. Nosso texto base que diz que águas profundas são o que se passa no coração do homem, mas o homem sábio sabe discerni-los, o homem de inteligência sabe como trazê-los à tona. Precisamos de pais assim, que não estejam preocupados meramente com coisas externas, com ações externas de seus filhos, mas sim com a raiz, que é interna. Que estejam preocupados em saber o que está por trás das ações do seu filho, porque ele age como age em determinado momento. Mas para que isso aconteça, precisaremos de muito tempo, muita investigação, muito relacionamento com a pessoa, que nesse caso é o seu filho. Muito tempo gasto em observação do coração. Muito tempo gasto, minucioso, que inclui uma boa conversa para entender os pensamentos que se passam no coração do seu filho, mas também um conhecimento apurado de Deus e sua sabedoria. Provérbios deixa claro que somente o temor de Deus conduz o homem à sabedoria. A intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem. Logo, se você não desfruta de um relacionamento com Deus, você não terá sabedoria. Conclusão e dedução lógica tirada do livro de Provérbios. Muitos pais, muitos professores e todos os que estão ensinando, querendo obter êxito com o propósito do seu ensino, eles erram em não conhecer o que está no coração. Note que este homem, este rei que reinava na época de Neemias, entendeu que a tristeza de Neemias não provinha de um coração doente, de um corpo doente, mas de um coração que possivelmente não estava bem. A atitude desse rei tem muito a nos ensinar. Precisamos colocar a sabedoria desse provérbio de entender o que se passa no coração dos nossos filhos e por que eles agem como agem. Precisamos entender o que se passa no coração dos nossos filhos. Sabe aquelas palavras que seu filho diz em dado momento? Elas não são aleatórias. Elas vêm de um coração. E você precisa então cavar mais fundo para compreender o que se passa naquele coração. Somente quando entendemos o coração do problema é que conseguimos resolver o problema do coração. Enquanto não resolvermos os problemas do coração, estes problemas vão continuar a surgir com uma nova roupagem. Eles vão continuar a se revelar de diversas formas, porque o problema do coração não foi resolvido. Mas quando o problema do coração foi resolvido, você já pode baixar a guarda, porque por hora um grande alvo foi alcançado, foi conseguido. Vitórias mensuráveis vão começar a surgir. Tudo porque você atingiu o coração do problema. E assim você pode resolver o problema. Você pôde resolver o problema do coração. Quando eu era criança, eu amava observar as pessoas. Enquanto todos falavam bastante, eu costumava observar atentamente. Com apenas 5 anos de idade, sabe qual era meu passatempo preferido? Observar meus pais enquanto eles faziam o que faziam. Eu ficava me perguntando qual era o prazer do meu pai sair de casa e passar o dia bebendo e voltar de madrugada para nos bater e aterrorizar. Eu ficava pensando, por que meu pai vai para São Paulo, passa um ano trabalhando lá, ganha dinheiro, quando ele vem embora, depois de um ano, ele gasta exatamente tudo que ele ganhou com bebida, com coisas fúteis e depois fica na miséria novamente. O que acontece com ele? Ele não gosta de trabalhar? Porque ele trabalha apenas por um tempo e porque ele ama usar roupas chiques nessa cidade do interior. Meu pai sempre tinha roupas de couro, bota de couro, mas sem R$1 no bolso. Ele dava então essa pinta pela cidade. Por que isso lhe dava tanto prazer? Quando eu iniciei minhas idas para a igreja na infância, eu comecei a repensar algumas das minhas ações. Por que eu gosto de brigar tanto com alguns dos meus colegas? Ah, já sei, é porque de forma inconsciente ou não, as coisas que eu mais detesto no meu pai, eu estou acabando por reproduzir. A violência do meu pai é a coisa que eu mais detesto, mas aqui estou eu na escola querendo resolver os problemas da mesma forma que ele, brigando com meus amigos. Eu me recordo de ter uma menina que era bastante valente.
Eu poderia ter menos força que ela, mas eu era briguenta o suficiente para ir para cima dela. Mas após eu estar na igreja, eu comecei a repensar minhas atitudes com apenas 7 anos de idade. E eu nunca mais bati em nenhum dos meus colegas, justamente porque eu entendi o porquê de eu fazer aquelas coisas. Então eu louvo a Deus pelo ambiente onde eu cresci, onde eu vi muita injustiça, eu vi muito pecado. Mas Deus estava me preparando para entender um pouco do que é o coração humano e do que é o meu próprio coração. Quando a gente compreende o que está no nosso coração, a gente já adiantou 50% do trabalho. Porque se a pessoa tiver consciência de qual é o seu problema, a solução vai ficar mais fácil. Mas por mais perspicaz e observadora que eu fosse, eu não estava apta para resolver meus problemas nem ajudar outros, porque no fundo eu não conhecia realmente a Deus. Mas o fato de estar na igreja me ajudava a temer mais o Senhor. Após a minha conversão, eu passei a entender tudo o que acontecia sob a ótica de Cristo, sob a cosmovisão cristã. E realmente aconselhamento bíblico tem se tornado uma parte significante da minha vida e do meu ministério. Entender com profundidade o que se passa no coração do ser humano é uma tarefa enfadonha, mas com o Espírito Santo pode tornar-se um maravilhoso ministério. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 73. Abra sua Bíblia aí para o Salmo 73. Vamos meditar um pouco nesse Salmo. Salmo 73. Vamos ver o que estava se passando no coração deste servo de Deus chamado Asaf. Ele diz, observe: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Versículo 1. Vou repetir. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Conclusão maravilhosa ele tem. Ele disse que Deus é bom para com Israel. Ele é bom para com os de coração puro. Que bom que ele crê nisso. Mas será que sempre foi assim? Será que não teve algum momento em que ele vacilou e ele não creu nessa verdade? Ele vai mostrar que sim, quando ele disse: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. É como se fosse um diálogo. Imagine só, você com um diálogo com seu filho. Foi mesmo, filho? O que aconteceu que você ficou assim? O que aconteceu que você duvidou dessa verdade? Imagine se você com um diálogo com seu filho. E a pessoa vai então abrindo mais o coração, falando e contando o que está no coração dela. Vamos escutar o que está no coração do Asaf. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Então Asaf, na sua observação natural aos olhos humanos, ele percebeu que o ímpio vive melhor do que o justo, pois eles não passam por sofrimento, eles são saudáveis e fortes, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como a maioria dos outros homens. Aí ele vai então abrindo mais seu coração e contando o que está lá dentro. Ele diz: por isso o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Vamos ver o que está mais no coração de Asaf. Fala, Asaf, fala. O que está no teu coração? Diz, conversa, diz. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo. Assim são... Aí olha só, aqui está o coração do que estava no coração de Asaf. Aqui essas palavras são palavras-chave, que então resumem o que estava no coração dele. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Então essa era a preocupação de Asaf. Olha o que está pulsando no coração de Asaf. Certamente foi... Ele vai ainda abrir ainda mais o coração. Ele diz: certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido. Ele diz: e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos.
quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quem de nós nunca fez esse tipo de pergunta? Que pergunta é essa? Será que vale realmente a pena servir a Deus? Talvez algumas das moças das nossas igrejas questionem o Senhor. Elas dizem: aqui estou eu servindo a ti, Senhor, fielmente, permaneço virgem à espera de um casamento no Senhor. Não tenho namorado nem com um nem com outro, simplesmente me guardando para o casamento, esperando no Senhor um homem do Senhor. Mas fulaninha que nem é fiel a Deus, nem é fiel a ti, já está casada. E ainda mais, vai brotando os pensamentos do coração dessa suposta moça, das moças da nossa igreja. E ainda mais, aquele danado, aquele infitete, como dizia um professor de seminário meu, que ele falava palavras bem engraçadas, infeliz das costas ocas. Eu nunca entendi o que ele queria dizer com isso, mas acho que era indignação. Como dizia um professor de seminário meu, aquele miserável, que eu observo há tempos, nem me nota. Eu e o tapete da igreja é a mesma coisa, porque ele não me nota. Aqui estou eu servindo a ti fielmente, com as crianças, com mulheres, mas em todo tipo de ministério, mas aquele danado vai escolher aquela danada. Olha a indignação da moça. Aquela infitete que não está nem aí para servir ao Senhor, não demonstra zelo nenhum por tua causa. Irmãos, essas palavras são apenas para você sentir o drama da realidade. Será que vale realmente a pena servir ao Senhor? Ela pensa. Me conservar assim, pura, virgem, aguardando o casamento, daí envolvida nesse emaranhado de pensamentos, a moça começa a ceder. Na igreja, nenhum rapaz olha para ela. Mas aí começou a surgir um paquera que veio direto do inferno, do cemitério. E ela começa a pensar se não poderia fazer um trabalho de missões. Ela não tinha pensado seriamente em ser missionária, mas agora ela está quase convicta de que deve começar um namoro com esse propósito de ganhar aquela alma para Cristo. E ao ganhar aquela alma para Cristo, ela ganha junto com isso um marido. Veja até onde os pensamentos errados dela sobre Deus a conduziram. Tá começando a perceber um paralelo entre essa moça e Asaf? Perceba que suas ações não foram aleatórias, mas procederam de um coração que começou a duvidar sobre quem é Deus. Assim como Pedro, ao deixar de olhar para Jesus, ele começou então a afundar. Daí o pastor da irmãzinha fiel a Deus, sabe que ela começou esse paquera. Então ele sai da sua casa e vai até a dela, repreender a irmãzinha, que por sinal não está errado. Mas ele não entende esse emaranhado de pensamentos que a conduziram a agir dessa forma. Certamente ele terá pouco êxito em ver uma mudança verdadeira naquela vida. Talvez a irmã decida acabar com esse paquera, movida pela pressão pastoral ou pela pressão da igreja. Mas o problema do seu coração não foi resolvido. E talvez em algum outro momento ela vai manifestar isso em outro fruto. Talvez agora não mais com um paquera do mundo, mas ela vai acabar casando com um crente da igreja que talvez não seja muito comprometido com Deus, justamente porque o problema do seu coração não foi resolvido. Talvez ela pense: eu não posso casar com o do mundo, tá bom, então eu vou casar com esse da igreja. Mas que no final não tem muita diferença, porque ambos não servem a Cristo de todo o coração. Mas observe como o problema do coração dela não foi resolvido, o seu caráter não foi consertado. E então ela só mudou a roupagem do pecado. O fruto era a busca dela por um paquera. Mas o que estava no coração dela, no âmago, nas profundezas, era um pensamento errado de que Deus não recompensa os justos e que é inútil servir a Deus, porque Ele não é bom para com seus servos. Foi essa a conclusão que Asaf teve, que por sinal conhecia muito bem as Escrituras. Ele tirou essas conclusões. Como também muitos outros homens duvidaram sobre a bondade de Deus, como Jó, como Abacu, que eram homens que conheciam a Deus com intimidade, com propriedade. Eles andavam com Deus. Muitos servos, muitos gigantes de Deus passaram por essa crise. Asaf era mais um. Asaf era um homem de Deus, mas estava enfrentando essa crise, como também muitas moças das nossas igrejas comprometidas com Deus e rapazes também, esperando no Senhor, também passam por essas crises.
Porém, Asaf, quando entrou no templo de Deus, ele teve então outra visão. O seu conhecimento de Deus foi então ampliado. Ele disse, olha só as palavras, até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então ele via naquele emaranhado de pensamentos, conduzindo ele cada vez mais para longe de Deus, até que ele então compreendeu que o fim dos ímpios, qual é o destino dos ímpios. Aí ele diz, do 18 ao 22, certamente os põe em terreno escorregadio, os faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda, vapor. Quando te levantares, quando chegar a hora, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Essa era a conclusão que Asaf chega. O pecado realmente nos conduz a isso, a um raciocínio de animal. Irmãs, enquanto tentamos resolver o problema meramente externo, águas profundas estão passando embaixo da ponte do coração dos nossos filhos. Asaf agiu como agiu porque ele pensou como pensou. Águas profundas estavam passando no coração deste homem que o faziam agir como ele agia. Mas quando o problema do seu coração foi resolvido, esse homem pôde novamente louvar a Deus. Mas não com um louvor constrangido pelos que estão à sua volta, que o intimidam a isso, mas sim com um louvor sincero que está no mais íntimo do seu coração. Observe, linda, linda declaração de amor a Deus. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges no teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há nada mais. Desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim o bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Eita, que louvor lindo! Tá vendo, irmãs? Quando o problema do coração é resolvido, não simplesmente maquiado, dos nossos lábios pode sair um verdadeiro louvor a Deus. Um louvor que sai do íntimo, das profundezas do nosso ser, porque todo ele foi conquistado pelo Senhor, pelo ensino do Senhor. Porém, maquiar apenas as ações, mas não atingir o coração, é o que nós mais fazemos. Às vezes, a disciplina na igreja reflete isso, a disciplina de nós como pais. E nos nossos relacionamentos a gente age assim, sem querer entender o que se passa no coração do outro e não entender suas profundezas, o que se passa no mais íntimo do seu ser, porque isso dá trabalho, isso é custoso. Jogar fora alguém da igreja, do rol de membros, expulsar um filho de casa ou acabar um relacionamento é o caminho mais fácil, certamente. Mas nem sempre trará glória a Deus, que continua desejando ver vidas transformadas por sua palavra. Dá trabalho, dá, mas quando chegamos ao fim do nosso trabalho, podemos então descansar nos braços do Pai. Lembre-se que Deus é diferente de nós. Nós vemos conforme a aparência, mas Deus vê o coração. E nós precisamos urgentemente imitar ao Senhor nisso e observarmos o coração a fim de obtermos êxito em nossos relacionamentos, seja entre marido e mulher, entre pais e filhos, ou entre pastor e ovelha, ou entre patrão e empregados, ou em qualquer outro tipo de relacionamento que desfrutamos aqui na terra. Diariamente eu estou envolvida na tarefa de aconselhar. Ou eu estou assistindo um aconselhamento, ou eu estou sendo aconselhada também, ou eu estou aconselhando. Então, num desses momentos em que eu estava aconselhando uma determinada mulher com meia idade de vida, eu não conseguia entender o porquê ela agia como agia. Ela estava tendo problemas com o cigarro. O cigarro seria seu problema principal ou seria seu problema secundário? Eis os meus questionamentos. Seria muito fácil simplesmente jogar essa pessoa fora da igreja. Afinal, ela está pecando seriamente contra o seu corpo e contra Deus.
Mas difícil é gastar tempo avaliando, gastar horas avaliando e ajudando essa pessoa a avaliar seu próprio coração e a sair do problema. Eu poderia simplesmente mostrar versículos para ela sobre como parar de fumar, mostrando que fumar é pecado, que fumar traz terríveis estragos para o corpo e não glorifica a Deus. Mas eu estava, como os sábios desse mundo, tratando apenas o comportamento. Note que esta é uma tentação que todos nós temos, tratar apenas o comportamento e não o coração. Mas finalmente eu decidi gastar mais tempo em conhecer o coração dessa mulher. Fiz várias perguntas sobre sua história, sobre a história dela com o cigarro, quando foi que começou a fumar, o que despertava o desejo de fumar. E pouco a pouco eu comecei a formar um quebra-cabeça com as informações que eu recebia, igual ao médico, que ele então tem o raio-x, tem o prontuário do seu paciente, ele começa então a investigar a causa. Bom, ela começou a fumar nesse período da sua vida, isto é, quando o seu casamento não ia bem. E são os mesmos motivos que têm levado ela a fumar cigarro hoje. Tipo Sherlock Holmes, você tem os fatos e agora você vai investigar minuciosamente. Ao longo da sua trajetória de vida, ela tem fumado pelos mesmos motivos. Frustrações em relação ao casamento, ao marido. Sempre que o marido não agia como ela queria, ela então corria para o cigarro. Então, se eu continuasse a trabalhar apenas o cigarro, não iríamos conseguir obter êxito, vitória. E foi justamente isso que aconteceu. Enquanto tentávamos trabalhar o cigarro, mudança nenhuma aconteceu. Mudança nenhuma nunca aconteceu. Ela continuava fumando desesperadamente e eu descabeladamente, sem entender o porquê não havia mudanças. Meu ensino não estava sendo eficaz? E por quê? Será que é porque a aconselhada é rebelde mesmo? Não, não era esse o problema. O problema principal nesse aconselhamento é porque eu não tinha chegado ainda ao coração da minha aconselhada. Eu estava na superfície, não havia cavado mais fundo para entender as profundezas do seu coração. Lembra que águas profundas são o que se passa no coração do homem, mas o homem sábio e inteligente que depende de Deus pode então trazê-los à tona. Irmãs, isso dá muito trabalho. Em pleno domingo eu poderia estar fazendo outra coisa. Já tenho uma semana cheia demais, com horários exatamente para tudo. Mas lá estava eu labutando pela graça a cada domingo para entender o porquê essa mulher corre para o cigarro. Se ela já conhece a Cristo, já conhece verdades bíblicas suficientes que deveriam lhe tirar do pecado, por que ela continua atolado nele? E o motivo era porque eu não tinha chegado ainda ao seu coração. A razão do porquê ela fazia o que ela fazia. Enquanto trabalhasse apenas o fruto, que no caso, na história dessa aconselhada, era o cigarro, minha vitória com ela seria mínima. Nós não iríamos chegar ao cerne do problema. Mas na 8ª semana, no 8º domingo, sendo que 2 semanas a gente teve que interromper, quebrar o aconselhamento. Uma porque ela teve um imprevisto, a outra porque eu tive um imprevisto. Mas isso deu tempo suficiente para ela refletir bastante sobre o que estava no seu coração. E finalmente ela ser clara comigo sobre o que estava acontecendo com ela. Na nossa 5ª sessão, eu fiz muitas perguntas. Deixei ela falar o máximo que podia, a fim de que distrair o que estava no seu coração. Agora eu sentia que estávamos cada vez mais perto. Eu até tinha noção do problema dela. Mas eu não podia fazer nada, revelar para ela. Eu precisava que ela chegasse à conclusão por si só de qual era o problema do seu coração e finalmente revelasse em nosso aconselhamento. Pois bem, passadas 2 semanas, ela refletiu bastante. Como não tivemos aconselhamento bíblico por 2 domingos seguidos devido àqueles imprevistos, ela então me mandou alguns áudios durante nestas 2 semanas que não tivemos um tempo formal de aconselhamento, onde pudemos conversar informalmente e finalmente chegar ao cerne do problema. Como ela não tinha coragem de me relatar, porque envolvia um fato muito doloroso sobre a sua vida, eu, incomodada com aquilo, como tudo o que ela dizia dava a entender que era algo desse nível, eu tomei coragem então de perguntar. E então deixei que ela ficasse então à vontade para responder se era isso mesmo que estava acontecendo ou não. Após eu perguntar, ela finalmente se abriu
e mostrou o que estava nas profundezas do seu coração e contou que era exatamente isso que eu suspeitava. Com lágrimas, ela estava pela segunda vez contando o que pesava tanto sobre ele, o que maltratava todos estes anos, o que estava escravizando e levando ela a pecar. Ela corria para o cigarro como quem corre para a bebida. Lembra das palavras da mãe de Lemuel, lá no final de Provérbios, capítulo 31? Dai bebida aos amargurados de espírito. Ela corria para o cigarro como quem corre para a bebida a fim de esquecer os problemas. Era uma tentativa de ter êxtase, de esquecer da realidade. Isso é muito comum em diversas pessoas, que podem usar da bebida, da música, do cigarro, do sexo, de qualquer outra coisa. Ele quer ter um êxito, quer esquecer dos problemas. O cigarro era o problema momentâneo, secundário, não era o problema principal. Era o fruto que a gente via, mas o problema principal era outro. O que estava nas profundezas do seu coração era um problema muito maior. E quando finalmente chegamos a esse problema, identificamos o que estava acontecendo com ela e por que ela agia como agia. E finalmente, na semana seguinte, ela mudou muito. Já estava experimentando mudanças significativas em sua vida. Você precisava testemunhar a alegria dela. Parecia outra pessoa, tão feliz porque seu coração tinha sido revelado e ela agora sabia qual era seu principal problema. O pior inimigo é aquele que não sabemos quem é. Para vencermos o inimigo, precisamos identificá-lo. Agora, não somente o conselheiro sabe o que está no coração, mas isso também é revelado para a aconselhada. E o problema, finalmente, de uma vez por todas, é resolvido. Não somente os pais precisam saber o que está no coração dos filhos, mas os filhos também precisam ficar cônscios disso. E isso não é possível sem relacionamento. E sabe, irmãs, relacionamento dá trabalho. Eu confesso para vocês que não é uma tarefa fácil. Gastei várias horas do meu tempo estudando o caso dessa aconselhada, tentando montar um quebra-cabeça, juntando as informações e tentando entender o que estava acontecendo. Esse caso cheio de emaranhados, de curvas sinuosas que me deixavam em alguns momentos confusa e cansada. Até que eu ia a Cristo e pedia graça, força para continuar a entender o que se passava no coração dessa aconselhada. Eu não conheço tanta coisa dessa aconselhada. Eu não tenho uma história com ela. Mas é uma irmã em Cristo em que eu tenho servido, procurado então demonstrar o amor de Cristo dessa forma. Mas penso que será muito mais fácil e natural fazer isso com meus filhos. Creio que será muito mais fácil, mas não menos doloroso, investigar o coração dos meus filhos, isso porque envolve um amor grandioso. É nossa prole, é meu bebê, é meu amor. Eu não sou mãe, mas eu penso que quando eu for mãe, vou querer aproveitar cada segundo com o meu bebê. E me conhecendo um pouco, eu vou amar intensamente. As comportas de meu coração vão se escancarar. Eu não compreendo como determinados pais não amam seus filhos, não dispõem de tempo para com eles. É muito mais difícil você fazer isso com um estranho, até mesmo com um adulto, que é muito mais difícil chegar ao coração devido à mata amazônica de pecados que vem encobrindo o coração. Mas o coração de uma criança se dá a conhecer por suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20:11. Então você chega com mais facilidade ao coração de uma criança do que de um adulto. Quando eu tiver mais tempo de aconselhamento bíblico, eu tenho orado para me especializar em aconselhamento de crianças, assim como um médico se especializa em pediatria. Se Deus me permitir, eu quero então começar a aconselhar de forma mais eficaz as crianças, se Deus me der graça para isso. Por isso que é tão importante a escolha de um cônjuge, porque do contrário, meu ministério em família será um fracasso, se o líder do meu lar não for um homem que também tem a mesma preocupação espiritual com os filhos. Quando o pastor Fernando falou que o ensino no lar é uma parte importantíssima, o pastor Fernando falou na primeira live, desse mês, sobre criação de filhos, ele disse que o ensino no lar é uma parte importantíssima do ministério do pai. Aquilo trouxe momentaneamente uma tristeza e pesar para o meu coração, porque isso é mais uma coisa que pesa na escolha de um futuro esposo, de um futuro cônjuge. Se você é crente, já dificulta casar. Mas se você é comprometida com Cristo, suas chances de casar no Senhor nos dias de hoje diminuem muito mais. Precisamos observar se o homem que iremos casar tem essa postura de sacerdote do lar, daquele que leva os problemas do filho a Deus e também se torna um profeta, conduzindo as palavras de Deus ao coração de seus filhos.
Mas se ele não gastar tempo conhecendo o coração dos seus filhos, de que forma ele poderá então ser um sacerdote eficaz, levando os problemas dos filhos a Deus, orando pelos filhos como Jó fez? Oremos por nossas moças nessas escolhas, por nossos jovens como um todo, homens e mulheres, moças e rapazes, para que cada vez mais possamos desenvolver um caráter que agrada a Deus. Homens sejam líderes segundo Cristo, passivos, aliás, ativos e não passivos no ensino. Mulheres amam ser lideradas, mas com o preparo espiritual que muitos homens têm, eles não conseguem liderar ninguém, porque eles não conhecem a Cristo e muito menos o coração do homem. São jovens ainda imaturos, que não conseguem perceber mais do que o seu próprio umbigo e não estão aptos para assumir um lar. Por que tocar nesse assunto de namoro se o tema do dia é conhecer o coração dos filhos, criando filhos para além do exterior, focando no interior, conhecendo a dinâmica do coração para criar filhos segundo o coração de Deus? É porque se a base no relacionamento, isto é, no namoro, os jovens são imaturos e insensatos, ao invés de aproveitar essa linda fase da sua vida para conhecer com profundidade a Deus e o coração humano, eles gastam mais tempo com futilidades dessa vida. Como é que eles vão ter lares fortes, famílias fortes, firmadas na graça que abençoam a igreja, bem como a sociedade? Nós não temos lares fortes, casais fortes, porque não temos preparados filhos fortes. Muitos dos nossos jovens, ao invés de estarem se exercitando espiritualmente, estão numa academia malhando o corpo. Eles estão mais preocupados com o topete do cabelo do que se ele leu a Bíblia aquele dia. Isso, em parte, é culpa sua, pais, porque vocês não trataram o coração dos filhos quando tinha mais oportunidade na infância. Então, imagine que um jovem desse, ele se casa, mas ele só consegue olhar para o seu próprio umbigo. Como é que ele vai, então, servir a sua família, sua esposa e filhos, se ele ainda é um menino, um moleque, em todos os sentidos? É essa geração que temos vivido. Geração de jovens, moças e rapazes mimados demais, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E os culpados são vocês, pais, porque não trabalharam o coração e não prepararam seus filhos para liderar espiritualmente a próxima geração. Por isso, quando os filhos apresentam problemas, ao invés de um homem como esse se apresentar como sacerdote do seu lar, ele leva seu filho para o sacerdote secular, porque foi isso que ele aprendeu no seu lar. Ele leva seu filho para o sacerdote secular, isto é, os sábios desse mundo, para tentarem saber o que está acontecendo com seu filho. Porque ele apresenta esse comportamento. Ele tem o quê? Doença, demônio ou rebeldia? São para esses que o apóstolo Paulo também diria: não há nenhum sábio que se levante em vosso meio e julgue essa causa com sabedoria. Vocês precisam mesmo levar essa questão para iníquos, pessoas do mundo, que não conhecem a palavra de Deus, nem tampouco tem o Espírito Santo habitando neles. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, mas se vocês não conseguem julgar as coisas mínimas que acontecem entre vocês, por que seriam dignos de julgar as coisas celestiais? Sois assim tão insensatos? Precisamos urgentemente clamar a Deus que levante pais corajosos, sábios que conheçam com profundidade a palavra de Deus e o coração humano, a fim de julgar com sabedoria as coisas pequenas e grandes e fazer com que sua família tenha triunfo sobre os problemas espirituais dessa vida. Eu oro igualmente como Ana, oro para que no meu tempo, oro por uma reforma espiritual, haja uma reforma espiritual no meu tempo, oro para dar à luz um filho e filhos e filhas que farão uma reforma espiritual no seu tempo. Oro para que possa ainda nascer Luteros e Calvinos, Agostinhos, Charles Spurgeon, Charles Rose, Elizabeth Elliot, Anne Judson e muitas outras mulheres que marcaram seu tempo. Grandes homens e mulheres de Deus que foram à frente do seu tempo, gigantes que mudaram a forma das pessoas enxergarem porque andaram com Deus. E então andaram segundo o coração de Deus e puderam conhecer seu coração e então seguir a Cristo. Conformar o seu coração à sua imagem, à semelhança de Cristo. Não é à toa que todos os temas das lives de julho a novembro foram bem pensados. Tendo em mente isto que eu estou tentando apresentar nesse estudo de hoje, que precisamos ter homens e mulheres sábios segundo a palavra de Deus para criar filhos segundo o coração de Deus. E aqui foi um apêndice
Um parênteses meio longo, mas necessário, um assunto que tem ramificação com o nosso assunto principal, mas não é necessariamente o coração do nosso assunto, que é o coração da sua criança. Mas voltando a falar sobre isso, não deixe que seu filho seja educado pela babá eletrônica, seja a TV, o computador, o tablet, celular, ou seja lá que tecnologia for. A responsabilidade é sua de conhecer o que está no âmago do coração dos seus filhos e trazer à tona. Mas isso você nunca conseguirá sem labutar, sem arregaçar as mangas e trabalhar. Invista consideravelmente boa parte do seu tempo para conhecer a Deus e sua palavra, seu próprio coração, e assim ajudar seus filhos a conhecerem a si mesmos com profundidade, a fim de se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados. Você precisa se relacionar com Deus e com seu filho para poder compreender melhor o que se passa dentro dele. Esse assunto aqui coloca tanto eu como você contra a parede, porque ou a gente aprende a andar com Deus e conhece o que está no nosso coração, bem como no coração dos nossos filhos ou da próxima geração, para glorificar a Deus, ou iremos nos perder, bem como perder os nossos filhos, bem como a próxima geração. Se Deus não me der casamento e filhos, eu já me decidi, eu vou viver para Ele, lutando pela próxima geração. Quero me envolver ainda mais com crianças. Quero conhecer o que se passa em seus corações, quais são seus problemas espirituais, a fim de ajudá-las. Sinto que Deus me conduz a isso, sinto que Ele tem me chamado para isso. Deus também chama a mim e chama a você também. Uma geração precisa ser pastoreada. Uma multidão de corações pequeninos e inquietos abrigam grandes pecados, grandes problemas em seus corações. E você, o que tem feito a respeito? Realmente uma parte importantíssima deste ministério de pastorear o coração dos filhos da próxima geração começa em pastorear o nosso próprio coração. Se você não conhece bem seu próprio coração, como é que você vai ajudar a pastorear o de outros? Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? Numa cova. Por isso, tome cuidado ao levar seus filhos para os sacerdotes seculares desse mundo, os sábios segundo esse mundo, que têm formação nisso ou naquilo, mas que não conhecem a Cristo e sua palavra. Eles de modo algum podem resolver os problemas por completo do seu filho, porque eles não conhecem as Escrituras nem tampouco o coração humano. Eles só querem tratar o comportamento, porque é o máximo que eles conseguem enxergar. Um testemunho interessante que saiu dos lábios dessa aconselhada foi que ela já havia procurado sabedoria desse mundo, alguns profissionais desse mundo, mas seu êxito foi nada. Ela afirmou com segurança: eles não conhecem a Deus, não temem a Deus, não conhecem a sua palavra, não sabem o que é pecado. E como eles poderiam me ajudar a sair desse pecado se eu tenho pecado? Eu preciso da Bíblia, pois somente a Bíblia me ensina o caminho, somente a Bíblia expõe meu coração de modo tão claro como tem sido estes dias no aconselhamento. Ela disse isso, e a Deus eu glorifico por isso. Faz diferença conhecer a palavra de Deus. Faz diferença conhecer a palavra de Deus para poder ajudar corações, sejam eles de crianças ou de adultos. A palavra é martelo que esmiuça a pedra. Como afirmou sabiamente alguém, a Bíblia é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos, e as portas do inferno descobertas. Suas doutrinas são santas, seus preceitos justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. A Bíblia é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. A palavra de Deus é a única capaz de consertar a corrupção do meu e do seu ser, do seu coração, do meu coração e dos seus filhos. Não tem antibiótico mais eficaz do que esse livro. Ela é suficiente para nos ensinar, corrigir, instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quer um filho exemplar, sem problemas não somente aparentes, mas sem problemas em seu caráter, no íntimo do seu ser. Você vai precisar não somente conhecer esse livro, mas vivê-lo, aplicá-lo a todo o seu proceder e depois ajudar seus filhos e a quem mais precisar de você, mas primeiro os da sua casa. Conhecer seu próprio coração é uma parte importantíssima para conhecer e poder aconselhar
o coração de outros. Se você não entende o que se passa com você, se você não sabe o porquê você faz o que faz, jamais poderá crescer e ser uma bênção na vida dos que estão à sua volta. Então, sempre que você pecar, se irá, sentir raiva de alguém, você se pergunte, por que essa pessoa me irrita tanto? Por que as coisas que ela faz me afetam de forma direta ou indiretamente, eu me sinto ofendido por ela? Não que ela faz nada para mim indiretamente, mas no fundo eu me vejo lutando, travando uma luta em meu coração com essa pessoa. Ela parece uma ameaça a mim. Por que eu ajo assim com determinada pessoa ou ajo assim em determinada situação? Fazendo assim, isto é, investigando minuciosamente, você também pode chegar por si só ao âmago do seu coração, a fim de saber quais são os pecados que têm te escravizado e por que te escravizam assim. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderá ver claramente o cisco que está no olho do teu irmão. Mateus 7:5. Depois que você entende quais são os pecados que estão dentro de você e por que você age como age, fica muito mais fácil tratar seu coração com as escrituras, como ajudar outros. É como um médico que aprendeu a usar a escuta cardíaca e vários outros instrumentos, bem como exames físicos, para saber o que acontece no seu próprio corpo. E tem um diagnóstico preciso sobre si, porque aprendeu a investigar bem. Se você for uma pessoa sábia, vai saber o que está nas profundezas do seu coração e por que você age como age. O comportamento até pode ser mudado com eficácia, você usando de intimidações, sejam até surras. Não é uma disciplina bíblica, é só intimidação. Eu vou dar nele para ver se ele para. Recompensas também podem ser usadas. Tudo isso são manipulações. Ou seja lá que método que você escolher para manipular seu filho, que você decidir usar. Mas se você não alcançar o coração, de nada vai adiantar o seu trabalho. E não redundará em louvor a Deus. Isto é, nunca redundará em galardão para a eternidade. Essa mudança nunca trará glória a Deus, sabe por quê? Porque foi feita no braço da carne e não na dependência do Espírito Santo. E o que não foi feito na dependência do Espírito Santo não pode de modo algum ter valor eterno e ser aceito como culto a Deus. Enquanto não conhecermos com profundidade quais são os pecados que tanto nos escravizam, jamais poderemos ajudar outros, seja nossos filhos, nosso cônjuge, algum membro da família, de sangue ou até mesmo um irmão da igreja. Lembre-se que a única forma de podermos conhecer o que está no nosso coração, no coração do outro, é conhecendo e resolvendo o que está dentro do nosso próprio coração. É por isso que mencionei que jovens, ao invés de estarem gastando tempo e energia em como ficar com o corpo super sarado, top e lindo, deveriam estar exercitando seu espírito, estimulando sua alma com o ensino da palavra de Deus, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o espiritual tem grande valor para a eternidade. Mas isso se vocês, pais, os tiverem ensinado a fazerem isso. O fato de termos muitos jovens fúteis é porque temos pais fúteis, que nunca lhes ensinaram a sondar as profundezas do seu coração. Me entenda, não estou dizendo que não deve ser feito exercício físico. Tudo com moderação e com propósitos santos podem ser feitos e recebidos por Deus como um culto, com ação de graças a Ele. Você pode administrar bem seu tempo, bem como a administração, a boa mordomia do seu corpo, fazendo exercícios, e até isso vai te preparar melhor, ajudar melhor para as coisas espirituais. Mas se seu objetivo é ir para a academia apenas por futilidade, porque você não gosta de nenhuma comunhão com Deus, está afundando o seu presente e o seu futuro. É essa geração de jovens que temos, só preocupados com as coisas terrenas e não com as celestiais. Mas eles querem casar. Mas não pelo motivo certo. Não para serem sacerdotes do seu lar. Às vezes é apenas para ter alguém para cuidar deles e para que eles então tenham seus prazeres carnais satisfeitos. Mas eles não estão nem um pouco preocupados em serem uma bênção na vida do seu cônjuge, um exemplo para seus filhos e uma grande influência espiritual para a próxima geração. E nesse ciclo vicioso, pecaminoso, gerações vão surgindo e elas se tornam igual ao povo de Juízes. Uma geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco o seu poder. Juízes 2:10. E sabe o que acontece quando não conhecemos o Senhor? Caímos nos laços do pecado, somos escravizados
abandonados pelo Senhor e caímos em grande sofrimento. É isso que vai acontecer comigo e com você. Isso coloca tanto eu como você contra a parede. Ou a gente decide conhecer verdadeiramente a Deus e andar em seus caminhos de todo o coração, ou a gente vai viver escravizado a determinado pecado e sofrendo as consequências disso. Vocês escolhem hoje Cristo e vida ou pecado e morte. A morte e o pecado estão casados e somente o arrependimento, promovido pelo Espírito Santo, pode anunciar o divórcio. Eu espero que sua escolha seja a mesma que Josué, servo do Senhor. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você, a escolha é sua. Como águas profundas é o que se passa no coração do homem. Mas o homem sábio e inteligente, que depende do Senhor, sabe como descobri-los, sabe como trazê-los à tona. Se você for uma pessoa que anda com Deus, vai saber o que se passa em seu coração, bem como ajudar os que estão à sua volta a descobrir o que se passa com eles. Uma geração tem um coração que precisa ser pastoreado. O que você tem feito a respeito e o que de agora em diante você vai fazer. Vai conduzir seus pequeninos corações a Deus, sendo que o seu você também já tem entregado, ou você vai negligenciar seu papel de anunciar à próxima geração as maravilhas de Deus, e isso fazendo de forma mais eficaz, que não é de mente para mente, mas de coração para coração. Deus te ajude em sua missão de descobrir as profundezas do seu coração, bem como ajudar a próxima geração a fazer isso, e isso na força de Cristo. Deus, então, seja contigo. Espero que estejam conosco amanhã, com a dona Catarina Web falando sobre criar filhos debaixo da oração. Vai ser marcante essa live. Dona Catarina é realmente uma mulher de oração. Vale a pena estar conosco. Deus abençoe. Obrigada por estarem ao vivo. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. O tema ainda vai ser anunciado. Então fique de olho. Deus abençoe. Até mais.